Como vocês já leram aí na capa desse vídeo, essa virtude mudou a minha vida. Na verdade, ter ativado essa virtude foi o que me trouxe até aqui. Na verdade, foi o que me trouxe até esse momento que eu gravo aqui para vocês. Essa virtude, ter ativado essa virtude, mudou completamente a minha vida. Claro que eu acredito que fazia parte do plano, do propósito de Deus para minha vida, de estar aqui vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Mas essa virtude me foi necessária em um momento muito crítico da minha vida. No episódio de hoje, eu vou trazer um pouco da minha história e uma parte do meu testemunho para vocês. Não reparem se eu me emocionar, mas eu acho que é importante porque essa mulher, falar dessa mulher, passa um filme na minha cabeça. É impossível falar da história dessa mulher sem me lembrar da minha história. Quando eu me vi em uma pregação que falava sobre a história dessa mulher. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a série de vídeos As Mulheres e as Suas Virtudes tem como base histórias bíblicas, tem como base mulheres da Bíblia, porque nós entendemos ao longo de todos esses anos como mulher virtuosa a mulher de Provérbios 31. Aquelas descrições sempre foram para nós o norte a seguir, caso esse fosse um dos nossos objetivos, que é se tornar uma mulher virtuosa. E durante muitos anos as pessoas vêm pregando sobre a mulher virtuosa, vêm fazendo palestras sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E já fazem mais de 4 anos que, além de mulher cristã, eu sou psicoterapeuta e eu busco na Bíblia muito conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre saúde emocional. Em específico, nesse ano, na verdade, o ano passado, esse tema de virtudes começou a chamar bastante a minha atenção. Eu lembro o dia que eu decidi, que eu tomei uma decisão de que não importasse o que acontecesse na minha vida, não importasse o que estava acontecendo no meu casamento, não importasse o que acontecesse na minha maternidade, não importasse o que acontecesse na minha vida profissional, não importasse o que as minhas amigas dissessem para mim, o que os meus familiares dissessem a meu respeito, eu seria uma mulher de virtudes, eu seria uma mulher virtuosa e que então eu seria uma referência de mulher virtuosa para essa geração. Eu falo isso sem falsa modéstia, eu falo isso para você como mãe de 2 meninas e eu entendi que eu precisava ser essa referência de mulher virtuosa para as minhas filhas. Eu falo isso também como mentora de mulheres já há muitos anos, fazem mais de 10 anos que eu atuo como mentora de mulheres nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional e eu declarei que eu seria essa mulher, que eu seria uma mulher que daqui 10, 20, 30, 5 anos, daqui um mês, daqui 30 anos, as pessoas, as mulheres me procurariam porque elas saberiam que comigo elas aprenderiam a se tornar uma mulher virtuosa. Elas aprenderiam sobre virtudes, elas aprenderiam sobre comportamento alinhado, coerente, a vida de uma mulher bem-sucedida que elas sonham em ter. Que elas teriam em mim um aconselhamento certo, uma orientação coerente e uma orientação cristã, bíblica, sabe? Não a orientação do mundo. Hoje existem milhares de pessoas fazendo um conteúdo ensinando mulheres de que elas não precisam de homens, de que elas não precisam de ninguém, de que elas podem ser o que elas quiserem, de que elas, enfim, não precisam se cuidar, de que elas não precisam disso, ou de que elas podem expor o seu corpo, ou de que elas podem agir como elas quiserem. Enfim, muitos conteúdos que deturbam, que distorcem imagens, identidade, essência. Então, eu declarei logo no começo de 2025, corrigindo, foi ali no 3º trimestre de 2024. Me lembrei, então já fazem quase 2 anos. Ali no 3º trimestre de 2024, eu declarei e eu fiz esse compromisso. Eu serei uma mulher virtuosa e eu serei para essa nação, para essa minha geração, uma referência de mulher virtuosa e ensinarei outras mulheres a também ativarem, a desenvolverem e a fortalecerem as suas virtudes. Além dos atendimentos terapêuticos, aqui embaixo eu deixo um link para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Tem aí o link para você agendar o atendimento terapêutico, saber mais informações sobre atendimento terapêutico. Mas além disso, eu criei a Sente-se, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu tinha um projeto de desenvolver uma comunidade para mulheres, mas parecia que Deus falava para mim, espera que ainda não está na hora, espera que ainda não está na hora. E o ano passado Deus me deu todo o projeto da Sente-se, me deu o nome da Sente-se, que é uma mesa secreta. É uma mesa secreta onde ali eu desenvolvo e fortaleço mulheres mental e emocionalmente para que elas se tornem a protagonista da sua história, assim como Deus
Deus fez de muitas mulheres aqui protagonista da história da época e etc, para aquele momento específico, para aquele propósito específico, e também ensina essas mulheres a se tornarem a referência para sua descendência e fazer a diferença na sua geração. Então, essa mulher, quando eu ativei essa virtude, que é a virtude da inteligência, quando eu ativei essa virtude, e naquela época eu confesso para você que eu ainda não sabia que eu estava ativando essa virtude, tá? Mas foi ao escutar uma pregação, onde o pastor trouxe como base a história dessa mulher. Foi naquele momento, naquele dia, eu me lembro aonde eu estava sentada, eu me lembro a igreja que era, eu acho que eu me lembro até a roupa que eu estava usando, eu me lembro como eu me sentia enquanto o pastor ia pregando e entregando ali aquela palavra. E eu entendi que naquele momento era para eu tomar uma decisão que mudaria a minha vida, e que por mais que meu esposo não entendesse essa decisão naquele momento, eu só precisava que ele confiasse em mim, ele confiasse na minha virtude, e que as coisas iam fluir, iam acontecer e iam mudar. E por que eu falo para você sobre ativar essa virtude? Porque virtudes, elas já estão no nosso DNA. As virtudes femininas, elas já fazem parte do nosso DNA. Deus já colocou em nós. Só nos resta ativá-la, sabe? Perceber que ela existe em nós e ativá-la. E nós só ativamos virtudes através de percepção e decisão. Percepção e decisão. A percepção e a decisão é o processo de ativação para que você tome posse dessa virtude e para que você coloque em prática para transformar a sua vida. Bom, hoje eu vou falar sobre a história de Abigail. Abigail, ela foi uma mulher muito inteligente. Ela livrou o povo dela da morte. Contextualizando aqui para vocês, a história de Abigail está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Olha só, eu vou ler aqui para não fugir muito, tá? Eu não vou ler tudo porque é um capítulo longo, o capítulo 25, mas eu tenho aqui as minhas anotações de estudo, tá? Deixa eu só finalizar aqui a minha contextualização. Então, em 2024, eu tomei a decisão de ser essa mulher virtude, de ser uma mulher referência para essa geração, como uma mulher virtuosa, uma mulher que, além de ser virtuosa, é uma mulher protagonista da sua própria história, fazendo a diferença e sendo uma referência para a sua descendência. E então, no ano passado, Deus me deu todo o projeto da Sente-se, que é uma mesa secreta. Ali é onde eu compartilho muitas informações e muitas coisas secretas mesmo, para que elas sejam geradas no secreto, para que elas sejam desenvolvidas e fortalecidas nesse secreto, que foi um processo o qual eu vivi, o qual eu passei. E daí, o ano passado, Deus me deu esse projeto da Sente-se e eu tinha em vista, assim, eu tinha na ideia de começar a desenvolver um módulo lá para Sente-se sobre as virtudes, sobre virtudes, na verdade. E aí, foi então que Deus falou para mim, não. Você não vai fazer um módulo dentro da Sente-se, não. Você vai fazer uma série de vídeos no YouTube para entregar gratuitamente, porque tem muitas mulheres que, por elas acreditarem que elas não são as mulheres virtuosas de Provérbios 31, elas nem tomam a decisão de se curarem, de se desenvolverem, de se fortalecerem, porque elas não estão acreditando em si mesmas. E foi então que no começo desse ano eu comecei a estudar a Bíblia, comecei uma nova leitura da Bíblia a partir de Gênesis, e Deus foi chamando a minha atenção, o Espírito Santo foi me movendo em relação à força feminina. Eu fui anotando assim nos meus post-its sobre a força feminina. E foi quando Deus me disse, não será sobre força feminina que você vai falar. Você vai falar sobre as mulheres e as suas virtudes. Para que mais mulheres, para que as minhas filhas encontrem nesses vídeos as virtudes que já existem nelas, mas por elas estarem procurando somente ali em Provérbios 31 e durante muitos anos não conseguirem encontrar em si mesmas as virtudes que estão descritas ali em Provérbios 31, elas acreditam que para elas não tem mais jeito, que é o fim, que elas não têm virtudes. Então, eu tenho certeza, não vou dizer que eu espero que, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar à mulher certa, tá? E se esse vídeo chegou até você, e se ele já tem falado ao seu coração, já tem queimado ao seu coração, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais mulheres, com as mulheres da sua igreja, com as mulheres do grupo de mães, com as mulheres, enfim, com todas as mulheres que você conhece, para que essa palavra chegue a mais mulheres, alcance mais mulheres e enfim, que elas consigam ativar essa virtude e também transformar a vida delas, a realidade delas, tudo bem? Não esquece, se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, deixa aí um comentário, caso você goste desse conteúdo, me conta qual foi o insight que você teve. Eu costumo dizer que tem insights que enquanto nós vamos assistindo, absorvendo algumas informações, alguns conhecimentos, Deus vai entregando pra gente insights do céu. Compartilha aqui nos comentários para que você testemunhe também, ajude mais mulheres, ajude esse conteúdo a chegar a mais mulheres.
E para isso você precisa deixar o seu like. Mas vamos lá. Abigail, olha só, lá em 1 Samuel, capítulo 25, se você quiser acompanhar aí, mas eu vou ler pontos específicos para trazer para você o ponto-chave aqui da nossa mensagem desse vídeo, tá? Aqui no capítulo 25, versículo 2, diz o seguinte: havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. E sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Anota essas virtudes: inteligência, beleza. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. E aqui eu quero fazer uma pausa, sabe? Muitas mulheres acreditam que estão vivendo um cativeiro. Na verdade, elas podem estar de fato vivendo um cativeiro, mas elas acreditam que esse cativeiro é o que tem para elas. Essa é a peleja, essa é a prova talvez, porque ela casou-se com um homem rude ou com um homem perverso. Em outros momentos aqui vai chamar Nabal de homem tolo e etc. Mas saiba que você hoje pode ativar as virtudes de Abigail e agir como Abigail para salvar não só a si mesma, mas também os seus filhos, a sua descendência e a nação que está por vir depois de você, tá? Que vai surgir a partir de você, na verdade. Daí lá no versículo 4 diz o seguinte: quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não sei sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, Nabal. Mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante, e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Davi estava a caminho para eliminar todos daquela casa. Absolutamente todos. Ele não ia deixar ninguém vivo. E o mais interessante aqui é que alguém vai até Abigail, né? Um servo vai até Abigail e diz a ela: resolva essa situação o mais rápido possível. E ela, de pronto, ela foi ágil. A mulher inteligente, ela é ágil. A mulher inteligente, ela não é uma mulher cobradora. Ela não é uma mulher que vai lá e exige uma satisfação do marido. Não.
principalmente se o marido é um marido rude, perverso, cruel. A mulher inteligente, ela é a mulher que resolve o problema, que não discute, que não cobra, que não exige justificativa. Ela soluciona o problema. Primeiro ela resolve o que precisa ser resolvido, para depois, que se necessário, ela venha ter uma conversa ou não. Mas a mulher inteligente, ela não é uma mulher acusadora, mas sim uma mulher solucionadora de problemas. Ela é uma mulher que as pessoas vão até ela falando, olha, isso aqui está acontecendo, resolva o mais rápido possível. As pessoas a reconhecem pela sua inteligência, seus servos a reconhecem pela sua inteligência. E aí, o que ela fez? Sem perder tempo, ela providenciou tudo o que precisava e não contou nada ao seu esposo, nada a Nabal. E aqui eu quero trazer um ponto de atenção, porque eu já conversei, já atendi muitas mulheres que diziam o seguinte, sabe o que é? Porque pra mim é muito difícil, é que eu estou esperando meu esposo tomar uma decisão, é que eu estou esperando meu esposo fazer alguma coisa, é que eu estou esperando meu esposo solucionar essa peleja, eu estou esperando meu esposo dar um jeito nessa situação. Ei! Deus está chamando a sua atenção aqui. É você que Ele colocou aí neste lugar para solucionar esse problema. É você, mulher inteligente, ativa a sua virtude. Se tempo tem se passado e você percebeu que seu esposo, ele não toma uma decisão diferente, ele não toma uma atitude diferente, ele não age de forma diferente, ele tem sido cruel, rude com você, com a sua família, reaja o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Para de esperar esse homem tomar uma decisão, para de esperar esse homem agir para a vida. Para com isso. Se transforme nessa solucionadora de problemas. Saia do lugar de criança, de criancinha que é vítima, que precisa de proteção, que precisa que um homem cuide, que precisa que um homem faça, que precisa que um homem isso, que um homem aquilo. Vai lá e faça. Você tem força suficiente, inteligência suficiente. Tem muitas mulheres que estão padecendo porque continuam esperando por alguém que tome a decisão, que resolva o problema enquanto você já enxergou o problema, você já sabe como resolver esse problema. Só te falta agir. Agir rápido. Olha só, a mulher inteligente, a mulher que ativa essa virtude, ela age rápido, ela se posiciona como líder, ela encara os desafios com coragem e sabedoria. Ela não se desespera, ela não paralisa, ela não murmura, ela não desmorona, ela não questiona ao Senhor, meu Deus, por que comigo? Não, muito pelo contrário, ela se ocupa da demanda, ela se ocupa das ações necessárias, ela vai e começa a agir para resolver o problema. O problema, eu anotei aqui que o problema, muitas vezes, nem é gerado por ela. Esse problema aqui que Abigail estava enfrentando era um problema que ela foi diante da morte. Tá entendendo? Que ela podia ter chegado diante de Davi já ter acabado com a vida dela. Era um problema gigantesco, porque ela estava livrando não só a si mesma, mas todos da sua casa da morte. Ela e toda a sua casa estava sob um juramento de morte. Ela foi ágil, ela foi rápida, ela não questionou, meu Deus, por que comigo? Foi chorar em posição fetal, foi reclamar com as amigas, foi falar do marido para as vizinhas, foi reclamar porque Deus, porque a peleja, porque não sei o quê. Para com isso. Esses dias eu li em um livro algo muito interessante, inclusive ele tá aqui, é este livro aqui, ó, Indico a Todas, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E teve uma parte aqui, ó, que eu até separei, acredito que tá aqui, ó, tá bem fácil. Olha só, vou ler pra você, porque essa é uma palavra de ordem que pode ser que você esteja buscando por essa resposta. Assim como eu um dia buscava por uma resposta de Deus. E eu buscava, Senhor, eu preciso de uma resposta. O que será que meu marido vai fazer em relação a isso? O que a gente faz em relação a isso? Deixa eu te dizer, não espera que seu marido resolva, não. Às vezes seu marido também só está precisando que você ative essa virtude, pegue na mão dele e fala para ele, eu estou com você, eu confio em você. Vamos lá, vamos fazer dar certo, nós dois juntos. Porque talvez o seu marido esteja com tanto medo, tão preocupado quanto você. Então presta atenção aqui, olha só, levante-se e ajude alguém a passar pelo que você passou. Há tantos que necessitam do leito em que você se encontra. Ceda-o às pessoas e seja parte da solução em vez do problema. Isso em si é uma terapia. Esse livro aqui, ele é extremamente terapêutico. Ele fala sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, sobre autoestima. Todas as mulheres precisam, isso aqui deveria ser regra, tá? Então assim, levanta-se desse leito. Se levanta daí. Chega de sofrer, chega de ficar nessa posição de sofrimento. Deus já te deu o que você precisa, que é uma virtude, que é a inteligência,
para que você resolva um problema. Você já viu o problema? Tem mulher que já viu o problema, que lida diariamente com o problema, sabe como solucionar o problema, mas quer que o marido enxergue o problema, quer que o marido traga uma solução para o problema e quer que o marido solucione o problema, mas ela não quer falar nada. Ó, lei do silêncio. Ele, se ele quiser, ele que veja. Ele, se ele quiser, ele que ajeita. Ele tem que perceber. Ele não é bobo, ele tem que dar um jeito. Eu falo pra ela, vai lá, fala pra ele. Fala pra ele que você já enxergou o problema. Fala pra ele que você já tem a solução. Fala pra ele o que tem que ser feito. Eu não. Se ele quiser, ele vai ter que ver o problema. E ele que vai ter que arrumar uma solução pra esse problema, porque eu não vou dizer nada. Isso aí é problema de homem, deixa ele resolver. Acorda. Acorda. O barco tá afundando com toda a sua família dentro. Você já viu a rachadura? Mas você tá bem caladinho, seu marido tá falando, meu Deus, não tô vendo, o que tá acontecendo? Ou às vezes ele tá calado pensando, já era, que eu não tô enxergando essa rachadura, minha família tá desmoronando. Mas a bonita, ó, agindo como um bebezinho, birrento, que a mãe vai colocar a comidinha na boca e ela fica assim, ó, Ou acorda, gente. Sabe, é preciso chamar a atenção de mulheres. Para de agir como criança, se posicionar como criança, se comportar como uma criança birrenta. Pare de agir e se comportar como uma vítima que continua num cativeiro. Se Deus está te mostrando, se Deus já te deu a solução, haja rápido antes que seja tarde demais. Foi isso que eu fiz. Há 12 anos atrás, eu e a minha família passávamos por uma crise financeira como nunca vivi antes. No nível de nós abrirmos a geladeira e o armário de casa e não ter nada para comer. Estar tudo vazio. Éramos eu, meu esposo, uma filha de 4 anos, 5 anos e uma bebê. Nós dependíamos de cesta básica, de ajuda com fraldas, de ajuda com absolutamente tudo. E eu dizia, Senhor, eu clamava ao Senhor, Senhor, nos dá uma solução. Eu trabalhava, meu esposo trabalhava, mas parece que todo o tanto que fazia não era suficiente. Meu esposo se esforçava. Naquela época, eu achava que o silêncio do meu esposo era uma questão de não estar preocupado com absolutamente nada. Que ele estava tranquilo. Hoje eu sei que o silêncio dele revelava um medo que eu não conseguia enxergar. Porque enquanto eu estava preocupada em cobrar dele, em acusar ele, eu não percebia que ele também estava vulnerável àquela situação. Que ele também era um rapaz jovem. Nós tínhamos o quê? Eu tinha 24, ele tinha seus 27 anos. Nós ainda éramos muito jovens, com 2 filhas para criar. Mas eu só consegui enxergar as minhas dores, os meus problemas, os meus desafios. Porque o que acontece muitas vezes é que nós casamos e nós achamos que nós casamos com um homem pronto, com um homem sábio, com um homem que sabe resolver todas as coisas. E esquecemos que muitas vezes o nosso marido também está enfrentando aquele tipo de desafio pela primeira vez e ele não sabe como agir e reagir. Muitas vezes meu esposo me disse, quantas vezes você me cobrava coisas e a minha única preocupação era, eu preciso botar comida dentro de casa, eu preciso pagar pela nossa casa. Eu nem estava muitas vezes preocupado com aquilo que você estava me cobrando. A minha preocupação era colocar as coisas dentro de casa. E eu, tola, não era uma mulher virtuosa. Eu me tornava uma mulher acusadora, cobradora. Eu me tornava uma mulher inútil, incompetente. Uma mulher que só ficava cobrando, que só ficava falando mal do meu marido, que só ficava deitada em posição fetal, que só ficava reclamando, enquanto meu marido estava assim, ó, preocupadíssimo. Ele não conseguia nem abrir a boca. Preocupadíssimo com como a gente ia comer. E eu vejo isso no comportamento de muitas mulheres. Mulheres querendo que homens a tratem como o papai as tratava. Mulheres querendo que o esposo seja o pai que ela nunca teve. E seu esposo, ele não casou com você para ter você como filha. Seu esposo, ele não casou com você para te tratar como filha. Você precisa ser a mulher submissa. O que é a mulher submissa? É estar sob a mesma missão que o seu esposo. É gerar o bem-estar da sua família, é trazer soluções para os problemas, é vencer os desafios juntos, é se unirem, se tornarem melhores amigos, porque enquanto tem muitas mulheres que estão sendo melhores amiguinhas de víboras, de mulheres tolas, de mulheres insensatas, que estão na verdade levando ela para um caminho torto, para um caminho que vai de destruição, ela está se tornando a inimiga, a rival daquele que ela escolheu para ser o homem da sua vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí foi quando, há 12 anos atrás, eu estava naquele culto e eu me lembro de ter ido para o culto orando, pedindo uma resposta ao Senhor. Eu dizia, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, eu preciso de uma solução, Senhor, eu não sei o que fazer.
E naquela época, eu já pensava em vir para os Estados Unidos. Só que quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu já estava com meu esposo. Esse ano nós vamos fazer 20 anos juntos, 17 anos de casado. Nós estamos em 2026. E naquela época, na verdade, com 18 anos, eu tinha falado para ele, ei, vamos para os Estados Unidos? Você topa ir para os Estados Unidos comigo? Vambora, nós dois. Eu ainda não era mãe, nós ainda não éramos casados. Ele, não, pelo amor de Deus, fica quieta, não vamos mexer com isso não. Eu quero uma vida tranquila e etc. E naquela época, com a minha imaturidade, com a minha tolice, eu não soube interpretar isso. E eu lembro que nessa época, eu falei, Senhor, eu preciso de uma solução. Só que eu achava que, enfim, por aquele silêncio dele, eu achava que ele não ia topar a minha ideia. E aí, já tinha passado no nosso radar a ideia, mas ele ainda se negava. E naquele dia eu falei, Senhor, eu preciso de uma solução. E o pastor, quando eu cheguei na igreja, o pastor estava falando sobre Abigail. E aqui eu quero continuar, antes de finalizar o meu testemunho, diz o seguinte, lá no versículo 23 do capítulo 25. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Olha só, às vezes você casou com um homem insensato. Ou às vezes seu esposo não é um insensato. Seu esposo está tão abalado com toda a situação que vocês estão vivendo quanto você. Ele está em silêncio, ele pensa dia e noite como vai resolver. Mas pode ser que você tenha casado com um homem insensato, com um homem rude, mas isso não te impede de agir, porque Deus é contigo. Se Deus já te mostrou a solução, confia na sua intuição. A tua intuição é a voz da alma. Confia na sua intuição. Confia naquilo que o Senhor já te entregou e haja. Não espere que o seu esposo enxergue o problema, que ele te traga a solução do problema. Não. Se Deus já mostrou pra você, é porque é você que vai resolver essa situação, que vai tirar vocês dessa situação. E o seu homem, o seu esposo, ele não vai ser menos homem por causa disso. E nem você vai ser uma mulher masculina por causa disso. Não. Ser feminina também é ser uma mulher forte, é ser uma mulher decidida, é ser uma mulher solucionadora, é ser uma mulher ágil. Isso é ser feminina. Não tem nada de energia masculina nisso não. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoa-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos, pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei como me pediu. Bom senso. Isso é algo que tem faltado muito nos dias atuais. Há muitas mulheres. Muitas pessoas têm perdido, muitas mulheres têm perdido o bom senso. Por quê? Comparação na rede social, acesso à informação pelas redes sociais, sabe? Ficam consumindo conteúdo de pessoas despreparadas, de pessoas que querem falar só aquilo que você quer ouvir, e muitas vezes só para inflar o seu ego, muitas vezes para validar discursos de opressão, de sobrecarga, discursos de invalidação, e você vem aceitando isso. E aí você vai acabando perdendo o seu bom senso. Muitas mulheres, como eu disse anteriormente, agindo como crianças porque querem que o esposo trate elas como o pai que elas nunca tiveram. Elas querem que o esposo trate elas como o pai que elas tiveram e que hoje ele é obrigado a fazer a mesma coisa. Deixa eu te dizer, seu esposo não casou com você para te tratar como filha, para você ser filha dele. Ele precisa de uma mulher inteligente. Ele precisa de uma mulher de bom senso ao lado dele.
Para quê? Para que essa mulher enxergue aquilo que ele não consegue enxergar. Para que essa mulher resolva aquilo que ele não consiga fazer. Para que essa mulher até mesmo conserte as cagadas que ele faz. Porque deixa eu te dizer, pode ser que aconteça que o seu esposo vai ter que te livrar das babaquices que você faz. Porque é normal, nós erramos. Nós erramos. Quantas mulheres eu tenho atendido, eu tenho conversado, que tem visto o seu companheiro, o seu esposo, tem tratado o seu esposo como um rival, como seu inimigo. Não, o problema dele, ele que se vire pra lá. Ah, porque ele tá chateado? Ele que se vire pra lá. Ah, porque eu não quero nem saber. Ah, porque ele é obrigado a saber. Ei, Dondoca, cadê o bom senso? Você não tá percebendo que você está se fazendo uma mulher infeliz? E aqui eu não estou acusando você. Mas eu preciso te trazer essa alerta. E quando eu digo assim, te trazer, quando eu falo sobre você, eu nem conheço a sua história. Mas entenda que mesmo olhando para a lente dessa câmera aqui, eu quero te tratar como se você estivesse falando aqui. Porque o conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo de despertar, é um conteúdo de exortação, é um conteúdo de libertação, é um conteúdo para te acordar para a vida. Porque você está sendo engolida por uma areia movediça porque você está esperando que alguém vai e resolva um problema que você já viu, que você já sabe como resolver, que você pode resolver. Por quê? Porque você tem o bom senso. É ter o bom senso de chegar e falar, meu amor, não fala assim não. Ei, meu marido, deixa eu te falar, você não precisa agir dessa maneira. Você pode ser mais brando, você pode ser menos rude, você pode agir dessa maneira. Que tal você falar assim? Que tal você agir assim? Que tal você fazer assim, meu bem? Vai ser melhor pra você, você vai alcançar esse resultado. Você não tá vendo que você tá batendo a cabeça aí? Você não tá vendo que você tá prejudicando não só você, mas a nossa família? É conversar. Ah, mas meu marido não me escuta. Ele não te escuta? Ou é porque ele já fica na defensiva porque você já chega acusando? Porque você já chega falando um monte de coisa. Porque você já chega atacando. Porque existe uma diferença, tá? Existe uma diferença. Acusar, atacar, cobrar, isso não é inteligência. Isso não é bom senso. Quando você faz isso, a primeira reação da pessoa é se proteger. E é se armar para rebater. Para ser reativo, para se defender. Você também faz o mesmo. Quando alguém já chega te acusando e te cobrando e etc, você já se arma. Você fala, epa, peraí, que não é assim não. Você já vai pra defensiva. Você já vai pro rebate, você já vai pro embate. Então, ser essa mulher inteligente e de bom senso para resolver problemas e estar sobre a mesma missão, colaborando com o seu esposo para que a sua família seja bem-sucedida e próspera, não é chegar com acusações, com você faz isso, mandando. Não. Meu amor, você viu que isso não deu certo? Você percebeu que isso não deu certo? Então. E aí seu esposo vai falar, porque você quer... Então, da forma como você fez o seu melhor. Mas você tá aberto para ouvir uma ideia que eu tive? Para te ajudar? Às vezes ele vai falar, tá, fala aí. Fala com amor, fala com carinho. Abigail, para resolver esse problema, ela não foi falar com o marido dela. Ela não foi cobrar. Ela não foi acusar. Ela não foi atrás dele dizer, ei, seu insensato, seu rude, você não tá vendo que agora todo mundo vai morrer por causa da sua insensatez? Por causa do jeito que você falou com o Davi? Você não tá vendo a sinuca de bico que você meteu a gente? Você não tá vendo o que você faz? Você não tá vendo que você não cuida da nossa família? Você tá vendo que vai todo mundo morrer por sua causa? Você não tá vendo que a gente tá vivendo isso daqui porque você é um topo? Não. Ela não foi atrás dele. Ela já sabia quem ele era. Ela sabia do problema e ela sabia como resolver o problema. E ela foi lá e resolveu o problema. Mulher inteligente. Ah, Marjorie, mas aí eu vou ter que viver resolvendo o problema do meu marido? Vou te dizer outra coisa. Não se coloque entre o seu esposo e Deus. Eu fiz isso durante muito tempo. Eu me colocava entre Deus e meu esposo. Eu dizia que estava orando por ele, que queria a mudança dele, mas eu estava ali, entre Deus e o meu esposo. E eu errei. Eu fui tola. Eu precisei me retirar desse meio e dizer, Senhor, é Ele e o Senhor. Aqui sou eu e o Senhor. E é Ele e o Senhor. A partir de hoje, o Senhor lide com Ele. Esteja com Ele. Eu não vou estar mais entre vocês. Eu não vou mais fazer o papel de acusadora, de juíza, de Deus, de mãe. Eu não faço mais isso. Eu sou esposa. Eu estou do lado dele. Mas o Senhor trate esse homem. Aqui no caso de Abigail, Deus matou o marido dela. Aqui fala o seguinte, pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu
e ele morreu. No outro dia, quando ela já tinha resolvido, quando já estava tudo certo, quando ninguém mais ia morrer, quando Davi já tinha falado, beleza, aceite seu presente, aí que ela foi falar com o marido dela. Aí que ela foi dizer, ei, meu marido, então, resolvi isso, isso, isso. Deus matou o marido dela. Marjorie, eu não quero que meu marido morra. Não, nem eu, fica tranquilo. Mas Deus vai tratar com esse homem. Saia do meio, deixa Deus tratar com ele. Deixe Deus tratar ele. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Tira esse fardo das suas costas. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer por você. Porque você não vai conseguir fazer pelo seu marido, com o seu marido, aquilo que só Deus tem a capacidade de fazer. Ninguém muda quando não quer ser mudado. E eu vou te dizer mais. Quando você ativar essa virtude de inteligência, de coerência, de bom senso, o seu esposo vai ficar tão constrangido que ele vai falar, não, essa mulher é outra. Eu preciso mudar, essa mulher não me procura pra mais nada, ela não reclama de mais nada, ela não me cobra mais nada, essa mulher não tá precisando de mim pra nada, uai. Eu preciso ser alguma coisa, essa mulher precisa depender de mim de algum jeito, eu preciso ser útil pra essa mulher de alguma forma. Ah, Marjorie, mas não é assim, você não conhece o meu esposo. Deixa eu te dizer, você também não conhece o meu. E o que eu estou te dizendo, eu vivi o que eu estou te dizendo. Não estou te falando aqui da boca pra fora, que eu li um livro, que eu achei bonito. Não. Eu vivi o que eu estou te dizendo. Um homem se sente constrangido ao lado de uma mulher virtuosa. E aí ele tem duas opções. Ele se vê diante dessas duas opções. Ou ele muda e melhora, muda para melhor, muda o comportamento, muda o pensamento, muda a mentalidade, muda as atitudes, muda a postura, muda a comunicação. Ou ele muda de casa. Porque caso ele não decida pela primeira opção, nem ele vai suportar ficar perto de você. E eu sei que muitas mulheres não ativam essa virtude, não agem dessa maneira, pelo medo de perder. Pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição. Mas deixa eu te dizer, Deus é contigo e Ele tem o melhor para você. E então, voltando lá no meu testemunho, eu ouvi essa pregação, ouvi toda essa história e saindo desse culto eu disse para o meu marido, é o seguinte, do jeito que tá, eu não aguento mais, eu não suporto mais e a minha decisão está tomada. Nós vamos para os Estados Unidos. E ele olhou para mim e disse, nós vamos. E nós vamos mudar a nossa história. Claro que a solução de todos os problemas não foi a mudança de país. Não foi. Acredite, eu vivi aqui exatamente o que eu vivi no Brasil. Aqui eu vivi dificuldade financeira. Eu precisei de pegar dinheiro emprestado para comprar água para beber. E aí eu entendi que a mudança que eu precisava não era uma mudança de país, era uma mudança de mentalidade, era uma mudança de comportamento. Só que eu não estava conseguindo fazer isso no meio onde eu sempre vivi. Eu precisei me afastar, eu precisei estar longe de todo mundo para conseguir enxergar tudo isso. Porque às vezes são tantas vozes, você compartilha os seus desafios com a sua mãe, com suas amigas, com suas irmãs, e são tantas vozes, são tantas opiniões que você chega a ficar confusa, não sabe nem o que fazer. E aí uma pessoa fala mal do seu marido, outra pessoa fala que poderia estar fazendo desse jeito, aí outra pessoa fala que o marido dela age assim, e etc. Enfim, e vai tudo degringolando, sabe? Como eu te disse, esse vídeo aqui não tem a intenção de acusar nenhuma mulher, mas eu preciso trazer alertas, eu preciso falar sobre aquilo que eu tenho visto e, mais importante, sobre aquilo que eu tenho tratado nas mulheres, sobre o que eu tenho tratado em cada sessão, sabe? E graças ao Senhor, graças ao meu bom Deus, eu posso te dizer que só no último ano, não vou nem além disso não, mas no último ano, eu vi muitos casamentos sendo restaurados. Quando mulheres decidiram ativar virtudes que antes elas acreditavam que eram tolices, que eram idiotices, que eram opressão, sabe? E que era um papo de machismo, ou enfim, tudo isso. Cheguei a atender mulheres que me mandaram mensagens, acabou. Eu acabo com o meu casamento aqui. E eu disse pra ela, se dê mais uma chance. Se dê mais uma chance. Claro, se o seu esposo também quer fazer valer a pena, também quer fazer dar certo, se dê mais uma chance. E hoje, casamentos restaurados, famílias felizes. E eu fico extremamente feliz e grata ao Senhor. E muitas vezes, no processo de cura, a gente tem que enxergar realidades que nós estamos fazendo de tudo para esconder.
Uma certa vez, uma cliente minha disse: Marjorie, durante a sessão passada, eu descobri que eu não era essa florzinha de candura que eu acreditava ser. E foi muito engraçado, porque não foi com acusação, não foi com apontar de dedos, foi em uma condução com acolhimento, guiando essa cliente com muito acolhimento, com muita verdade, com muita ética e responsabilidade, que ela conseguiu identificar tudo isso. E é transformador quando a gente consegue identificar, a gente olha e fala: ei, eu não quero isso aqui, eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero me comportar dessa maneira, porque você percebe os resultados negativos, os frutos negativos que essas ações e decisões, muitas vezes tolas, sem virtudes, estão gerando na sua vida. E que hoje esse vídeo venha trazer um despertar para você, de várias maneiras. Que você entenda que se você viu o problema, se você sabe a solução, vai lá e resolve. Se você tem essa virtude em você, a virtude da inteligência, do bom senso, não espere. Não espere pelo pior. Não acuse, não confronte. Vai lá e resolva a situação. Salve, se você puder, todos os seus e a si mesma. Depois você vai conversar, depois da situação resolvida, vocês conversam. Entende? Que a partir desse vídeo aconteça um despertar em você, que você perceba que você não precisa esperar por ninguém, muitas vezes para resolver problemas que você vem enfrentando ou para se livrar do pior, porque Deus já te deu aquilo que você precisa para transformar a sua realidade. Cuidado com narrativas hoje em dia, com as narrativas atuais que te enfraquecem, que te alienam, que te aprisionam, que te fazem se tornar uma mulher ainda mais fraca. Carregam uma capa, essas narrativas carregam uma capa de, nossa, é uma narrativa que é um texto de empoderamento, é um texto de poder das mulheres, de não sei o quê, só que na verdade só te enfraquece. Ai não, porque você tá com a energia masculina muito forte, você não pode liderar, você não pode tomar o espaço do seu esposo, você não pode fazer isso, você não pode solucionar problemas, deixe que ele solucione, e enquanto isso você está vendo a morte diante de você. Isso não é energia masculina, isso é força feminina, isso é virtude. Isso é uma virtude que Deus colocou em você, é um dom. Eu enxergo o problema, eu já sei a solução do problema e você vai esperar o homem tomar a decisão para você não tomar o espaço do seu esposo? Ei! Esse é o despertar. Deus está dizendo: minha filha, vamos, eu preciso que você ative essa virtude, porque eu conto com você. Eu conto com você. Amém? Eu sei que é difícil digerir esse assunto, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que se você aceitar essa mensagem do Senhor para você, você reconhecer que essa virtude já existe em você, você ativar essa virtude e tomar a decisão de fazer diferente a partir de agora, de ser essa solucionadora de problemas, de ser essa mulher que age rápido, que faz o que precisa ser feito, que não julga, que não murmura, que não cobra, que vai lá e resolve. Eu tenho certeza que muitos problemas da sua vida serão eliminados. Eu não tenho dúvidas disso. Eu te vejo no próximo vídeo. Na verdade, toda terça-feira e quinta-feira nós temos vídeos aqui no nosso canal. Terças-feiras está sendo os vídeos da playlist Vencendo Crises e nas quintas-feiras está sendo a série de vídeos As Mulheres e as Suas Virtudes. Te vejo no próximo vídeo.